pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal Maquiando-me. Se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Eu me chamo Marconi, faço vídeos de maquiagem, de transformação com maquiagem. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, peço a você que já se inscreva aqui no canal, ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. E eu espero que vocês gostem, então vem comigo e vamos lá para esse vídeo. Gente, como vocês puderam ver aqui no título desse vídeo, esse vídeo de hoje é o que você precisa para começar a se maquiar em casa. Como vocês sabem, né, eu faço vídeos de transformação com maquiagem, inclusive também faço lives de maquiagem todos os domingos no meu Instagram, no TikTok. Então, se vocês quiserem participar comigo, o meu Instagram e o meu TikTok estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Então, se você quiser ir lá me seguir para participar das lives ao vivo com a gente, então vem comigo, vamos lá participar e aprender a se maquiar ao vivo. E também tem esses videozinhos que eu tô sempre postando pra ajudar vocês, é claro, né? Então eu espero que vocês gostem. E é isso, gente. Então vamos lá. O que vocês precisam pra começar a se maquiar em casa? Uma maquiagem simples, sabe? Uma coisa assim pra o dia a dia ou pra sair de vez em quando. O que vocês precisam? Vamos lá. Então, gente, pra começar, eu sugiro a vocês um bom hidratante. Eu não vou focar muito em marcas, porque como vocês sabem, eu atualmente estou morando na França. Então, tipo, talvez as marcas que pra mim são acessíveis aqui, talvez pra vocês, dependendo de onde você esteja, no Brasil, outro lugar, outro país, não seja tão acessível, ou talvez não tenha, né, as mesmas marcas. Então eu vou usar assim, como vocês vão usar como base. Eu vou mostrar pra vocês assim uma base de produtos e vocês vão procurar na cidade de vocês, na lojinha mais próxima, e vão adaptar, né, de acordo com o bolso de vocês também, porque dependendo de cada marca, um preço melhor, um preço um pouquinho mais alto, aí vocês adaptam nas condições de vocês, né? No caso, vamos lá começar com um bom hidratante para o seu tipo de pele. Eu tenho uma pele bem oleosa e ultimamente aqui na França eu tenho usado esse hidratante aqui. Ele deu super bem na minha pele, eu acho perfeito, ótimo, ótimo, ótimo. Então, o primeiro produto que você sempre tem que ter, gente, antes de começar a maquiagem, um bom hidratante, né? Óbvio que você vai lavar o seu rosto, um sabonete facial, mas eu acho que isso eu não preciso explicar pra vocês, já é uma questão de skincare, então vocês têm que cuidar em casa, né? Então, tipo, você faz a sua skincare, lava o seu rosto, tá. E antes da maquiagem, um bom hidratante. Primer, eu não acho que seja obrigatório, se você tiver e quiser usar, ótimo. Se você não tiver, você pode fazer tranquilamente a sua maquiagem. O importante é você hidratar muito bem a sua pele. E um protetor solar, eu também tenho um aqui que eu gosto de usar bastante. Eu uso esse aqui, é um protetor fator 50. Se você, né, sai de dia, durante o sol, aplicar um protetor solar. Inclusive, esse aqui é ótimo porque ele já é protetor solar e também é hidratante. Então, tipo, você nem precisa se preocupar em passar um hidratante ou um protetor solar. Você aplica um produto só que já faz os dois ao mesmo tempo, né? Já é hidratante e protetor solar, perfeito. Se você achar um assim na sua cidade, eu indico muito. É claro, você faz o teste para saber se é compatível com maquiagem ou não, porque nem todos os protetores solares são compatíveis com maquiagem. Talvez você vai aplicar maquiagem por cima, vai dar ruim, vai abrir a sua base, não vai pigmentar direito. Então é uma questão também de você saber, né? Provar para saber se vai dar certo ou não. E o terceiro produtinho essencial, uma base, né, gente? Todo mundo sabe disso, uma base para o seu tipo de pele, o seu tom de pele. Eu não vou, como eu falei com vocês, não vou focar muito em marcas, porque isso depende de cada pessoa, de cada cidade, de cada, né, marca que você goste. Então, eu vou focar como eu falei, produtos base. Então, uma base de maquiagem, né, que você vai precisar. Você vai precisar também de um corretivo. Eu gosto de usar a base do mesmo tom da minha pele e o corretivo um tom acima, né, pra poder dar a iluminada, disfarçar olheiras, essas coisas, manchinhas e tal. Já que a base já faz esse processo, mas aí o corretivo vai acentuar, né, a iluminação e tal. Um tom acima eu acho que já tá perfeito, principalmente se for pro dia a dia, não vai ficar aquela coisa muito exagerada, sabe? E contorno, pode ser um contorno em stick, né, como eu tenho aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu tenho esse contorninho aqui em stick. E também tenho uma paletinha de bronzer que eu gosto de usar bastante. Eu tenho usado bastante também ultimamente. Então, você decide o que você prefere. Em pó é mais prático para quem tá começando, né? Para quem não tem muita habilidade em esfumar e produtos em creme. Em pó é muito mais prático, né? Você vem ali depois de selar a sua pele e reforça os seus contornos naturais ali com um pincel. Ótimo. Um blush, né? Que não pode faltar para dar aquele tonzinho de saúde, né? Então, base,
corretivo, um contorno. Se você tiver prática com contorno em creme, você pode usar um contorno em creme. Se você não tiver prática, um contorno em pó. E você vai precisar também de um pó para selar o seu rosto, né? Depois da maquiagem. Eu uso esse aqui, pó solto. Eu prefiro, acho que fica um aspecto mais natural, mais leve, dependendo de como você aplica, é claro. Você vai pegar uma quantidadezinha, né? E vai ali só selar a parte, né? O rosto, a pele que você acabou de fazer a maquiagem e tal. Dependendo da quantidade que você aplica, fica um resultado, né, mais natural do que você pegar aquele pó compacto que tem cor, inclusive. Eu gosto de pó translúcido, que não tem cor, não acrescenta cor no caso, né? Você só vai selar a sua pele ali e pronto, é uma camada bem fininha. E pó compacto eu achei ele um pouquinho mais grosso, assim, sabe? Fica aquela camada mais grossinha, como ele tem cor, também acaba dando um pouquinho mais de cobertura. E quando você quer uma coisa pro dia a dia, uma coisa mais leve, né, eu não indicaria, eu preferiria o pó translúcido, né, solto. Mas vai de cada pessoa, de como você gostar também, é claro. E além do pó solto, você vai precisar de uma paletinha de sombra. Eu tenho essa daqui que eu vou abrir pra vocês, ó. Essa daqui, pra, né, fazer um esfumadinho nos olhos. Ela tem tons bem neutros, bem nude, sabe, marronzinhos, nude, tom bem neutros mesmo. E ela tem esses tons aqui mais escuro, que inclusive esses dois aqui eu uso muito até pra preencher a sobrancelha, então é uma paletinha muito versátil, você já usa pro olho, pra sobrancelha, sabe? Já serve pra muita coisa, então se você achar uma assim, na sua cidade, não precisa ser essa daqui, né? Uma que seja similar já vai te ajudar muito, muito mesmo. Depois você vai precisar de um batom, é claro, né? Uma corzinha de boca, mas até um blush, se você tiver em casa, você pode aplicar, né? Com o dedinho assim, como se fosse um batom, uma coisa mais levezinha. Depende de como você gostar pro dia a dia. Se você gostar de um batom mais marcante, você usa o seu batom preferido que você goste. E se não, uma coisa mais leve, um gloss, algo assim. Eu tenho vários aqui, tenho batons, tenho gloss, tenho umas coisinhas, né? Essa é uma base bacana pra você começar a se maquiar em casa. Inclusive, eu vou fazer agora a maquiagem aqui com vocês. Então, vamos lá, eu vou mostrar pra vocês como eu faço a minha maquiagem assim mais levinha pra vocês verem todo o processo. Então, gente, vamos lá pra nossa maquiagem, né? Eu vou começar aplicando o meu hidratante, como eu falei com vocês, que eu gosto bastante, tenho usado, tenho gostado. Já faz um bom tempinho que eu tô usando e não abro mão, porque realmente eu achei que dá muita diferença. Gostei muito mesmo. E aplico direitinho aqui todo o rosto. Puxo um pouquinho aqui pro pescoço. Pronto, ó. Gente, inclusive, essa peruca que vocês estão vendo aqui é uma lace, tá? Ela tá colada, vocês podem perceber aí que ela tá bem natural, nem parece que é uma peruca, né? Parece até que sai da minha cabeça mesmo. Eu fiz esse vídeo também e vou postar aqui pra vocês. Se eu já tiver postado, eu vou deixar aqui em cima pra vocês, linkado em algum lugar pra vocês assistirem depois. E se eu não tiver postado ainda, vai sair logo logo, então dê uma olhadinha aqui no canal. Se eu tiver postado, vocês vão ver, né? E é isso, gente. Então, hidratante aplicado. E eu não vou aplicar primer, eu já vou vir diretamente com a base. Só vou dar uns minutinhos aqui, 2 minutinhos, para esse hidratante assentar bem no meu rosto. Agora que o hidratante deu uma assentadinha, né? Lembrando, se você for usar uma maquiagem pro dia, você pode aplicar um protetor solar, vai da sua preferência, né? Eu vou aplicar a base. Aplico uma gotinha aqui, eu acho que vai ser o suficiente para a pele inteira. Eu não quero fazer uma coisa com cobertura muito alta, sabe? Então eu vou aplicando aqui, começando já a dar uma pré-espalhada com os dedos mesmo, para mim ter uma noção de quantidade, se eu vou precisar de mais um pouco ou não. Quero uma coisa assim, sabe? Uma pelezinha mais natural, nada muito pesado. Ó, vou aplicando com os dedos mesmo. Um pouquinho aqui na testa. E sim, eu acho que essa quantidade está mais do que o suficiente. Eu dou uma pré-espalhadinha com os dedos, como eu falei com vocês, e pego uma esponjinha para me ajudar a espalhar melhor essa base. Venho com a esponjinha dando batidinhas para assentar melhor essa base e espalhar melhor também, né? Dando batidinhas, assentando direitinho. Acho que eu ainda passei um pouco mais do que eu queria, mas em casa você pode, né? Se você quiser uma coisa assim mais leve, só não aplicar muito, aplica um pouquinho, espalha e aí vem dando batidinhas, ó. Prontinho, gente, base bem espalhadinha, bem assentada. Agora vamos com o corretivo. O que eu faço, né, com o corretivo? Eu gosto de iluminar essa região aqui abaixo dos olhos, um pouquinho a lateral do nariz. Mesma coisa do outro lado. Pego mais um pouquinho aqui. Um pouquinho aqui. E um pouquinho aqui na testa, que eu também já
puxo um risquinho aqui pro nariz. E esse é o iluminado que eu sempre faço, independente da cor do corretivo, se ele seja mais claro ou mais neutro. É sempre esse iluminado que eu faço no meu rosto. E aí agora eu vou esperar uns minutinhos para ele dar uma sentadinha, uns minutinhos. Uns 30 segundos, 40, 1 minuto no máximo. Pra dar uma sentadinha, sabe? Ter uma cobertura um pouquinho melhor. Prontinho, gente. Eu venho esfumando com a minha esponjinha também. Essa aqui já é uma outra, né? Que eu uso só para o corretivo. Para não misturar aquela que eu uso com base com a que eu uso com corretivo. Então eu uso duas diferentes. Começo das bordinhas primeiro. Esfumando tudo muito bem. Dando batidinhas, nada de arrastar, tá, gente? Batidinhas. Mão bem de levinha, ó, dando batidinhas. E aí, agora que eu já esfumei todas as bordinhas, aí eu venho pro centro aqui, abaixo do olho. Ó, esfumo. E aí eu já venho com essa mesma esponjinha e dou uma pré-preparadinha na minha pálpebra pra receber a sombra depois. Que ela já vai ficar pré-preparada, né? Vai ter uma base para receber essa sombra que eu vou aplicar depois. E prontinho, gente, tudo bem esfumadinho. E é isso, eu não vou fazer contorno em creme, porque tem muita gente que tem muita dificuldade. Se vocês quiserem, comentem aqui embaixo que eu vou trazer depois pra vocês um vídeo mais detalhado sobre a aplicação de contorno em creme, esfumar e tudo mais. Mas hoje vai ser assim, uma pele mais simples, base, corretivo e contorno em pó, que no caso vai ser aquele bronze que eu mostrei pra vocês. Vou selar essa pele agora com o pó solto que eu falei com vocês, né, o pó translúcido. Pego o meu pó, né, coloco aqui uma quantidade na tampinha que eu vou usar pra selar o meu rosto. Ó, pronto. E aí eu vou pegar outra esponjinha que eu uso somente pra aplicação de pó, que é essa outra aqui, tá até meio sujinha, tem que lavar. E aí o que eu faço? Antes de selar a parte de baixo aqui, principalmente aqui, que acaba dando uma certa marcadinha, eu dou uma conferida para garantir que não vai ter marcação nenhuma, porque se tiver marcação e eu aplicar o pó por cima, eu não vou conseguir esfumar depois, não vou conseguir tirar depois. Então eu primeiro dou uma conferida, assim que eu tirei toda a marcação, já aplico o pó. Ó. E o centro do meu rosto aqui, né, que é a parte que eu tenho mais oleosa, então já venho aplicando aqui toda assim, a parte central do meu rosto. Uma quantidade um pouco maior, né? Testa, nariz. Aqui no queixinho. E o restante do rosto, que eu tenho uma pele menos oleosa, eu pego um pouquinho menor a quantidade, sabe? Um pouquinho menos, ó. Venho só dando uma batidinha pra assentar direitinho. Um pouquinho menos, ó. E já selo o restante inteiro do rosto. Prontinho, gente. Eu vou deixar esse pó assentando aqui um pouquinho. Enquanto isso, eu vou vir com o bronzer que eu falei com vocês. E vou trazer aqui, né, pro meu rosto a iluminação, o sombreado, né? Para não ficar aquela cara muito lisa, sem cor. Vou trazendo aqui um pouquinho de bronze, né? Um bronzeadinho aqui pro meu rosto, com esse bronzer. Um contorno, né? O sombreado natural do meu rosto. E natural e um pouquinho mais acentuado, né? Por que não? Ó, na testa. Um pouquinho aqui nas laterais. Aqui na bochechinha, né? Ó, eu aplico daqui, do comecinho aqui, alto da orelha, em direção à boca, ó. Essa região que eu vou espalhar o meu contorno, o meu bronzer, o que você tiver aí com você, ó. Tá vendo? Sempre igual. Mesma coisa do outro lado. Aqui na mandíbula, na parte de baixo da mandíbula, tá vendo? Não aqui em cima pra ficar parecendo demais, ó, aqui embaixo. Pra dar aquela desenhadinha no maxilar, né? E aqui eu faço meio que um Vzinho assim, tá vendo? Um V. Pra dar aquela impressão de queixinho mais afinadinho. E aqui embaixo, né, pra esfumar tudo.
Gente, quando a gente não tem dinheiro pra pagar uma rinoplastia, a gente afina o nariz com maquiagem, né? Então vamos lá, ó, vou afinar o meu nariz um pouquinho, eu aplico aqui nessa partezinha de baixo. Bronzer mesmo, tá? O mesmo que eu usei pro rosto. Venho aqui um pouquinho na sobrancelha. E vou descendo aqui até a pontinha, ó. Esfumo tudo muito bem, pra não ficar nada muito marcado. A mesma coisa do outro lado, do comecinho da sobrancelha. E vou descendo aqui em direção à pontinha do nariz, esfumando tudo pra não ficar muito marcado. Ó, quanto mais fininha você fizer essas linhas aqui e uma próxima da outra, mais vai ter a impressão que seu nariz é fininho, sabe? Só que cuidado pra não exagerar demais e ficar aquela coisa meio estranha e não deixar muito marcado. O importante é sempre esfumar tudo muito bem, ó. Vou esfumando as bordinhas pra não ficar aquela coisa muito marcada, só pra dar aquela leve impressão de nariz afinadinho, né? A rinoplástica que a gente não pode pagar, mas a gente pode fazer com maquiagem. Pronto, gente. E agora vamos aplicar um blushzinho, né? Pra dar um tom de saúde nessa face. Meu blushzinho é esse aqui, ó. Um rosinha mais fechadinho, sabe? Vem com o pincelzinho bem de leve, ó. Dá um tomzinho a mais, né? Uma coradinha nessa face que a gente precisa, né? De parecer saudável. Esfuma tudo muito bem, com cuidado, pra não ficar aquela coisa muito marcada, muito chinelada, né? Acho que assim tá ótimo. Vamos fazer os olhos aqui, que tá precisando, né? Tá muito morto esse olhar. Vocês lembram que eu já tinha aplicado o corretivo? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar só a esponjinha pra tirar as marcaçõezinhas que acabam ficando, querendo ou não, né? E aí eu vou pegar a esponjinha de pó, que tá aqui só com resíduozinho de pó, e selo essa pálpebra antes de vir com a sombra. Então, gente, eu vou pegar a sombrinha que eu falei com vocês, eu vou usar pra fazer um esfumado no olho, pra dar uma iluminadinha aqui no cantinho interno, e também vou usar pra sobrancelha, como eu falei com vocês. Então vamos lá, eu vou começar aplicando essa sombrinha aqui, só essa sombrinha mesmo. Vou pegar um pouquinho com o pincelzinho aqui de esfumar, vou depositando aqui primeiro. Ó, primeiro eu vou depositando na região que eu quero esfumar. Tiro o excesso do pincel. E agora venho esfumando com movimentos circulares, movimentos de vai e vem, ó. O que você preferir, achar que funciona melhor pra você. Ó, pronto. Esfumadinho. Vou pegar mais um pouquinho. Vou aplicar só aqui, nesse cantinho que tá precisando, um pouquinho a mais. E, gente, só isso. Uma sombrinha mais quente, né? Não é um marrom tão frio. Ó. E pronto, olha a diferença que já dá, né? E a mesma coisa do outro lado. Primeiro eu aplico. Onde eu vou depositando, né? Onde eu quero esfumar aqui, ó. E aí venho esfumando com movimentos circulares, movimentos de vai e vem. O que você tiver mais prática, que funciona melhor. Eu gosto de alongar um pouquinho aqui, sabe? Pra dar aquela alongada no olhar. Pronto, gente, agora eu vou pegar as sombrinhas cintilantes que tem aqui no meio. Eu vou usar essa do meio aqui. Vou vir aplicando na minha pálpebra móvel do meio. Até quase no cantinho interno. Porque no cantinho interno mesmo eu vou aplicar uma sombrinha, o tomzinho mais claro, né? Da paletinha. Ó. Com o dedo mesmo, vim aplicando. A mesma coisa do outro lado. É uma coisa bem simples mesmo, assim, que qualquer pessoa consegue fazer esse esfumado. Não é nada difícil, tá, gente? Espero que vocês estejam gostando. Lembrando, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho de notificações para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. E lembrando, né, gente, que eu faço lives de maquiagem todos os domingos lá no Instagram e no TikTok. Então, está aqui embaixo na descrição do vídeo, se vocês quiserem participar comigo ao vivo, né? Que é bem melhor, vocês podem tirar dúvidas, fazer perguntas. E eu espero poder ajudar também. Então, vem comigo, vamos lá. Gente, eu vou pegar esse tomzinho mais clarinho aqui. Eu vou aplicar no cantinho interno, com o dedinho pequeno, ó. Eu gosto dessa iluminadinha aqui, sabe? Acho que fica uma coisinha mais delicada, mais bonitinha. E com esse mesmo tom, eu já vou pegar um pouquinho aqui, ó, e aplicar embaixo da sobrancelha. E a mesma coisa do outro lado. Como eu falei com vocês, para sobrancelha eu vou usar a mesma paletinha de sombra, vou usar esse tomzinho aqui, o último mais escurinho,
o pincel chanfradinho, né, de sobrancelha, ó, como vocês já sabem, aquele chanfradinho mesmo, ó, fininho. Pega um pouquinho da sombra marrom, essa mais escurinha, ó. E venho só preenchendo o finalzinho da minha sobrancelha, que eu gosto de alongar um pouquinho mais. Nada muito exagerado, né? Eu gosto de alongar um pouquinho, porque eu acho que a minha sobrancelha é muito curta, então eu alongo um pouquinho mais. Finalzinho mesmo. Ó, deu uma alongadinha. Pego só um restinho mesmo, um resquício, e vou preenchendo todo o restante da sobrancelha. Eu não pego mais produto já a partir de agora, gente. Eu só uso, né, o que tá no pincel, ó. E venho esfumando tudo. E assim que eu gosto de preencher minha sobrancelha, uma coisa mais leve, mais natural. A mesma coisa do outro lado. Preencho só o finalzinho aqui pra dar uma alongadinha. Principalmente pra dar uma alongada, né? Ó. E pronto, eu vou só preenchendo o restante da sobrancelha com o produto que tá no pincel. Eu não pego mais. E, gente, a maquiagem praticamente está pronta. Eu vou pegar esse pincel fininho aqui. Vou pegar o mesmo tom de marrom que eu usei na parte de cima. E vou dar uma leve esfumadinha só aqui na parte de baixo. Nos dois olhos eu aplico. Dou uma leve esfumadinha. A mesma coisa do outro lado, aplico. E dou uma leve esfumadinha. Só para não ficar aquela coisa muito sem graça aqui, você pode aplicar um lápis de olho se você gostar. Só uma sombrinha também. Ou um lápis de olho bege, né, branquinho, para dar uma aumentada no olhar. Eu vou aplicar só uma sombrinha mesmo, pra mim tá ótimo assim. Pra boca, o que eu vou fazer? Um batonzinho simples mesmo, um tomzinho mais rosado e um gloss por cima. Ó. Não, muito morto essa cor. Vou pegar um rosinha. Misturar um pouquinho dos dois. Eu tô com a boca seca, meu Deus. Uma coisa bem simplesinha mesmo. Espalho direitinho. Você pode usar um batom da sua preferência, não é obrigado a ser o mesmo que eu tô usando, a mesma cor. Porque você tiver em casa, que você gostar mais. Eu vou aplicar só um glossinho por cima, para não ficar minha boca tão ressecada igual tá agora, né? Pronto. Pra mim tá ótimo assim. Um batonzinho, um glossinho simples. Pra finalizar os olhos, eu vou aplicar somente uma máscara de cílios, mas você pode também colar um cílios postiço se você gostar. Fica ao seu critério. Por dia a dia, eu acho que é mais fácil aplicar uma máscara de cílios do que colar cílios postiços todo dia, mas tem gente que gosta também, né? Ou até tem aquelas extensões de cílios, né? Cílios fio a fio, então, de acordo com o que você desejar. Eu vou aplicar só uma máscarazinha de cílios mesmo, que já dá uma grande diferença. Gente, olha que diferença que já dá nesse olhar, né? E prontinho, gente, a maquiagem está pronta. Eu vou só tirar o excesso de pó que ainda tá aqui no meu rosto, né? E aqui você pode finalizar com um spray fixador ou um spray de cabelo para, né, ajudar a fixar melhor a maquiagem. O que você tiver em casa, ou se não quiser usar nada também, não precisa, como você selou com pó, né? Só tira o excesso do pó e pronto. E, gente, só tem um produtinho que eu esqueci de comentar com vocês, que pode ser essencial para algumas pessoas, mas para outras nem tanto. Para mim, sim, que é o iluminador, né? Que não pode faltar uma paleta de iluminador. Eu tenho essa aqui com 4 tons diferentes, que eu uso bastante. E eu vou usar esse rosadinho com esse dourado para aplicar aqui e iluminar um pouquinho, né? Que não pode faltar um pouquinho de iluminador, né? Pra dar aquela luz. Que a gente brilha, né? A gente gosta de brilhar. E é isso, gente, olha. Eu gosto de aplicar só um pouquinho aqui. Vou pegar um pouquinho desse dourado pra dar uma acentuadinha na minha rinoplastia, né? Que não pode faltar. Ó, só no meio aqui e na pontinha principalmente. E prontinho, gente.
maquiagem finalizada. Eu espero que vocês estejam gostando e tenham gostado do vídeo. Lembrando, né, gente, sobre a questão das lives, se vocês quiserem fazer maquiagens, né, lives de maquiagem comigo, todos os domingos. E esse foi o resultado da maquiagem finalizada. Então, o que vocês acharam? O que vocês pensam? Vocês conseguem reproduzir em casa? Eu acho que é uma maquiagem bem simples. Você pode usar pro dia a dia. Se você gosta de coisas simples para sair, você pode usar para sair também. Se você quiser uma coisa um pouquinho mais marcada, você pode, né, fazer um olho mais marcado, um batom mais forte, um contorno talvez um pouquinho mais marcado. Fica ao seu critério, você vai se adaptando, né, de acordo com o que você gostar. Mas basicamente é essa a maquiagem, super simples, rápida. Espero que vocês tenham gostado. E só lembrando, gente, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo, porque eu tô começando agora, então pra mim isso é muito importante. Me ajudem aqui, se inscrevam, ativem o sininho de notificações para ficar sempre por dentro dos novos vídeos. E é esse o resultado da maquiagem de hoje. Vamos lá para um closezinho, né, que não pode faltar. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês aí com as suas questões de maquiagem. Espero que você possa aprender bastante. E lembrando, né, se vocês quiserem participar comigo nas lives todos os domingos, estou esperando por vocês. Então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado por terem assistido até aqui. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo pra vocês.